Oi, gente! A paz do Senhor Jesus. Tudo bem, gente? Bom, espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal, eu vou pedir para você clicar muito no gostei. Não deixa de clicar em gostei, gente, porque isso é muito importante para o crescimento, para a divulgação do canal. Então, não deixa de clicar em gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, vem fazer parte da minha família. Se você quer me conhecer um pouco melhor, saber mais sobre o meu dia, sobre minha rotina, me siga no Instagram, @BrunaQueiroz545. Então vamos lá para o tema de hoje, qual vocês já viram aí. Preciso ser batizado com o Espírito Santo para fazer a obra de Deus? Então eu vou falar um pouquinho a respeito desse assunto hoje, tá? Eu já quero começar com vocês, gente, pedindo para que vocês venham abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas 24, versículo 49, tá? Eu separei aqui alguns versículos falando a respeito desse assunto. Então, se você puder, você anota aí, tá? Gente, eu tô olhando aqui pra baixo porque eu tô com o telefone, a Bíblia no telefone. Então, eu tô vendo por aqui, vou ler por aqui, tá? Lucas 24, versículo 49, que diz assim, ó. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, quem falou isso para os discípulos foi o próprio Jesus. Jesus, ele reaparece para os discípulos. E naquele momento que ele reaparece para os discípulos, Deus, ele dá essa instrução, Deus, ele dá essa orientação para os discípulos. Então, Jesus chega para os discípulos e fala, ó, ficai em primeiro lugar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Jesus falou para que eles ficassem em Jerusalém, para que eles pudessem receber a promessa do Espírito Santo, porque Deus disse que iria derramar sobre toda a carne o Espírito Santo. Então Jesus falou para que eles ficassem em Jerusalém, até que se cumprisse essa promessa. Então, antes deles irem fazer a obra de Deus, antes deles irem pregar, evangelizar, fazer sinais e prodígios e maravilha, primeiro eles foram revestidos de poder, eles foram batizados com o Espírito Santo. Então, eles receberam essa capacitação espiritual. Mas, Bruna, eles não faziam a obra antes, quando Jesus estava presente? Sim, eles com certeza fizeram a obra do Senhor enquanto Jesus estava presente. Mas naquele momento, o próprio Senhor estava com eles. Então ainda não havia essa necessidade desse cumprimento dessa promessa, porque o próprio Jesus estava com eles. Mas chegaria um tempo que se cumpriria a palavra e Jesus, ele já não estaria no meio deles. Então eles seriam revestidos de poder, viria sobre eles o Espírito Santo. Então, Deus não falou para eles, vai fazer a obra, vai pregar, vai evangelizar, vai ganhar alma, né? Vai expulsar os demônios, vai pôr a mão sobre os enfermos e curar. Não, Jesus deu uma ordenança para eles, ó, fica em primeiro lugar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Depois que cumprir esse cumprimento da promessa sobre a vida de vocês, depois que vocês foram batizados com o Espírito Santo, depois que vocês foram cheios do Espírito Santo, depois que vocês forem capacitados, aí sim vocês podem ir fazer a obra. Aí sim vocês vão ter eficácia naquilo que vocês vierem vir fazer na obra do Senhor, no reino de Deus. E eu vou deixar aqui, gente, mais um versículo, tá bom? Falando a respeito desse mesmo tema, que se encontra lá no livro de Atos 1, versículo 4 e 5, tá, gente? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 e 5. Vamos estar lendo aqui, ó. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, essa promessa
foi vinda de Deus, que Deus iria batizar com o Espírito Santo. Como eu disse aqui, Deus derramaria sobre toda a carne o Espírito Santo dele. Então, aqui o texto diz que eles tinham que permanecer em Jerusalém até que eles fossem batizados com o Espírito Santo. Então, para que você venha fazer a obra com eficácia, com autenticidade, com autoridade, com poder do Espírito Santo, você precisa ter essa capacitação espiritual. Você precisa sim ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, porque os próprios discípulos foram batizados com o Espírito Santo e depois de ter esse revestimento de poder é que eles foram fazer a obra do Senhor. Amém? Eu vou deixar aqui também Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então aqui o texto está dizendo que eles receberiam a virtude do Espírito Santo. E aqui a tradução de virtude significa dunamis. E a tradução de dunamis é poder, poder em movimento, poder em ação. Então, a virtude do Espírito Santo é poder, poder em ação, poder em movimento. Então, eu e você precisamos receber esse dunamis, esse poder, esse poder em movimentação. Então, aqui diz que depois que eles recebessem a virtude do Espírito Santo, depois que eles recebessem esse dunamis, eles iriam ser testemunhas de Jesus a todo o confins da terra. Então, só depois que eles recebessem esse poder, essa virtude do Espírito Santo, depois que eles fossem batizados com o Espírito Santo, aí sim eles iriam fazer a obra. Então, querido, você precisa receber essa virtude do Espírito Santo, que é esse dunamis, que é esse poder em movimento, poder em ação, poder para que você venha expulsar os demônios em nome de Jesus, esse poder para você colocar as mãos sobre os enfermos curarem, esse poder para que você venha ter autoridade da parte de Deus para pregar a palavra com ousadia e entendimento. Então nós precisamos sim ser batizado com o Espírito Santo, nós precisamos sim ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos sim receber essa virtude do Espírito Santo, que é esse dunamis, que é esse poder em ação, esse poder em movimento. Os próprios discípulos, eles receberam a virtude do Espírito Santo, eles receberam esse dunamis, eles tinham esse poder em ação, esse poder em movimento. Então, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, depois que os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, eles foram fazer a obra. E foi uma coisa maravilhosa, foi uma coisa grandiosa, porque eles ganharam muita alma para Jesus, eles fizeram muitos sinais e prodígios em nome de Jesus, mas depois que eles receberam essa capacitação espiritual, ok? Então eu espero muito que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você, eu espero muito que esse vídeo te ajude, te abençoe, te edifique, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, me siga lá no Instagram, @BrunaQueiroz545. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.